Quando o rei partiu para a guerra, o palácio inteiro pareceu soltar um suspiro. Mas o meu peito não. Todo mundo falava em honra, em conquista, em estratégia, em vitória. Os conselheiros andavam de um lado para o outro com mapas nas mãos. Os soldados batiam continência, as damas cochichavam sobre o tempo que ele ficaria fora. E eu? Eu fiquei ali, parada no alto da escadaria, vendo a comitiva desaparecer entre poeira, ferro e bandeiras, com uma sensação estranha queimando por dentro. Não era saudade. Era vazio. Porque a verdade é que ninguém nunca pergunta como vive uma rainha quando as portas se fecham. Acham que vestir seda resolve solidão. Acham que usar coroa faz a mulher se sentir completa. Mas não faz. Coroa pesa, palácio sufoca. E casamento sem calor é só um contrato bonito com cheiro de cera e pedra fria. O rei era meu marido no nome, no brasão, nos retratos, nas cerimônias. Mas no dia a dia, ele era mais distante do que qualquer homem do reino. Sempre ocupado, sempre duro, sempre mais apaixonado por poder do que por qualquer pessoa. Eu já tinha me acostumado a ser olhada como símbolo, nunca como mulher. E talvez tenha sido exatamente por isso que tudo começou. Ele estava sempre por perto, o guarda real. Eu já o tinha visto antes, claro. Seria impossível não ver. Alto, postura firme, olhar atento, aquele jeito quieto de homem que não precisa falar muito para ser notado. Mas, com o rei fora, a presença dele começou a pesar de outro jeito. Era ele quem acompanhava meus deslocamentos pelos corredores. Era ele quem ficava à porta durante minhas refeições tardias. Era ele quem surgia nos jardins quando eu inventava caminhadas longas demais só para escapar das paredes do meu quarto. No começo, eu fingia que não percebia. Depois, comecei a perceber demais. O nome dele era Adrian. Descobri isso ouvindo 2 criados comentarem sobre a troca de turno da guarda. Adrian, nome simples, forte, combinava com ele. E não sei porquê, só de saber aquilo já senti alguma coisa mudar. Porque até então ele era apenas um vulto bonito de armadura. Mas quando ganhou o nome, virou homem. Na primeira vez que falamos de verdade, já era noite. Eu não conseguia dormir, e fui até a varanda leste, aquela de onde se vê o pátio interno e parte dos jardins. O vento estava morno, e eu me lembro de ter levado um manto fino sobre os ombros, mais por hábito do que por necessidade. Quando cheguei lá, ele já estava de guarda. Imóvel. Sério. Lindo demais para aquele silêncio todo. Parei perto da balaustrada e fiquei olhando a escuridão por alguns segundos. Depois perguntei, sem pensar muito: "Você nunca descansa?" Ele virou o rosto na minha direção, mas manteve a postura. "Descanso quando me é permitido, majestade." Aquela resposta me arrancou um sorriso pequeno. "Então imagino que descanse pouco." Ele quase sorriu também. Quase. E aquele quase me desarmou mais do que deveria. A partir dali, alguma coisa começou a escapar do controle. Nada escandaloso. Nada que alguém pudesse apontar de imediato. Eram só conversas curtas, comentários soltos. Uma pergunta aqui, outra ali. Eu perguntava sobre o clima, sobre os turnos, sobre os cavalos, sobre qualquer bobagem que me desse mais alguns segundos ouvindo a voz dele. E ele sempre respondia com respeito, mas sem bajulação. Sem aquele exagero meloso que eu já conhecia de todos os homens da corte. Ele me tratava como rainha, sim. Mas de um jeito que me fazia sentir mulher. E isso era perigoso. Muito perigoso. Com o passar dos dias, comecei a notar coisas que antes passariam despercebidas. As mãos dele. Grandes, firmes, marcadas. O jeito como os músculos do braço apareciam sob o tecido do uniforme quando ele segurava a lança. O pescoço forte. A mandíbula tensa. O modo como o olhar dele sempre se desviava no momento certo. Como se estivesse se segurando para não olhar por mais tempo do que devia. Só que eu queria que ele olhasse. E essa foi a minha ruína. Teve uma tarde em que fiquei mais tempo do que devia nos jardins internos. O sol já estava caindo, e minhas damas tinham sido dispensadas. Eu disse que queria ar, queria paz, queria silêncio. Mas no fundo, eu já sabia que ele viria atrás, mantendo a distância correta, cumprindo o dever de me proteger. E veio. Parei perto da fonte de mármore, mergulhei a ponta dos dedos na água e senti a presença dele atrás de mim. "Você sempre anda a essa distância?" perguntei. "É a distância adequada, majestade." Virei devagar. "Adequada para quem?" Ele ficou em silêncio. E, meu Deus, havia tanta coisa naquele silêncio que eu quase perdi o fôlego. Cheguei um passo mais perto. Só um. "Você tem medo de mim, Adrian?" Ele respondeu baixo. "Não." "Então do que você tem medo?"
Dessa vez ele demorou. E quando falou, a voz saiu mais grave. De esquecer o meu lugar. Aquilo me atravessou inteiro. Porque eu também estava começando a esquecer o meu. Naquela noite, não dormi. Fiquei deitada olhando o teto do quarto, lembrando da forma como ele disse meu nome sem dizer meu nome. Lembrando do peso daquela frase. Lembrando do jeito como o ar ficou quente entre nós sem que nenhum de nós tivesse ousado tocar no outro. E foi aí que eu entendi. Não era só carência. Não era só solidão. Eu estava desejando um homem que jamais deveria desejar. E o pior, eu sabia que ele também me queria. Depois disso, nossos encontros ficaram menos inocentes. Continuavam discretos, claro. Palácio é um ninho de olhos e ouvidos. Mas havia uma corrente entre nós. Uma coisa viva, elétrica, atrevida. Quando eu passava por ele no corredor, sentia o corpo inteiro despertar. Quando ele me oferecia a mão para descer um degrau mais alto, o toque rápido parecia durar muito mais do que devia. Quando falávamos, as palavras eram poucas, mas o que ficava por baixo delas... isso dizia tudo. Eu comecei a provocar, de leve. Nada explícito. Nunca. Mas eu sabia muito bem o que fazia quando prendia o cabelo diante dele, quando deixava a voz sair mais baixa, quando sustentava o olhar por mais tempo, quando inventava perguntas tolas só para vê-lo lutar contra o que sentia. E Adrian lutava. Lutava bonito. Com força. Com culpa. Com aquela disciplina de homem treinado para suportar dor sem abrir a boca. Só que desejo guardado demais também explode. A explosão veio numa noite de chuva. As janelas do corredor oeste tremiam com o vento. E a maior parte do palácio já estava recolhida. Eu tinha saído dos meus aposentos dizendo que precisava rezar na capela. Mentira. Eu precisava respirar. Precisava sentir alguma coisa que não fosse aquele tédio elegante que me engolia todos os dias. E no fundo, eu sabia que ele estaria ali, no turno da noite. Quando o vi sob a luz fraca das tochas, senti aquele arrepio me tomar inteira. Parei diante dele. Tão perto que pude perceber o cheiro de couro, metal e chuva. Você está molhado, eu disse. Ele respondeu sem humor. Está chovendo, majestade. Eu ri baixo. Você sempre responde assim? Assim como? Como se estivesse tentando não me entender. Os olhos dele encontraram os meus. Dessa vez sem fuga. Sem proteção. Sem muralha. Talvez eu esteja tentando não piorar as coisas. Meu coração disparou. E eu estou fazendo isso? Sim, ele disse quase num sussurro. Todos os dias. Aquela resposta me queimou por dentro. Dei mais um passo. Ele não recuou. E aquilo bastou para acabar com qualquer resto de juízo que ainda existia em mim. Então diga que eu devo parar. Falei. Ele ficou imóvel. Diga. Mas ele não disse. E quando um homem fica em silêncio na hora errada, às vezes isso fala mais do que qualquer ousadia. Ergui a mão devagar e toquei a lateral do rosto dele. Quente. Tenso. Vivo. Adrian fechou os olhos por um instante como se aquele gesto simples fosse mais perigoso do que qualquer batalha. Quando abriu de novo, tinha fogo ali. Fogo de verdade. Isso é errado, ele murmurou. Eu sei. Se alguém vir, não viu. Minha rainha. Aquilo me desmontou. Não pelo título, mas pela forma. Pelo jeito como ele disse, como se eu fosse dele e proibida ao mesmo tempo. Então eu fiz o que passei a vida inteira sendo ensinada a não fazer. Segui meu impulso. Aproximei meu rosto do dele até sentir sua respiração na minha boca. E ali, naquele corredor escuro, com chuva batendo nas pedras do lado de fora e o reino inteiro acreditando que eu era feita só de dever, eu me permiti existir de outro jeito. Quando nossos lábios se encontraram, não houve delicadeza de conto de fadas. Houve fome contida. Tensão. Meses de silêncio virando faísca. Foi rápido e intenso. Como se o mundo pudesse acabar no segundo seguinte. E talvez pudesse mesmo. Quando nos afastamos, eu ainda sentia a mão dele suspensa no ar. Como se quisesse me tocar de verdade, mas estivesse se segurando por um fio. Isso não pode acontecer de novo, ele disse. Olhei direto para ele e respondi com a coragem mais imprudente da minha vida. Vai acontecer. Porque naquele momento eu já não queria só sobreviver como rainha. Eu queria viver como mulher. E pela primeira vez em muito tempo, não me importava o quanto isso pudesse me custar.